Fala galera, sou o professor Igor, estou de volta aqui para mais uma videoaula e hoje a gente vai falar sobre plano cartesiano e equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, o plano cartesiano ele é formado por duas retas perpendiculares, são retas que se encontram e formam ângulos de 90 graus. Esse ponto de encontro aqui é chamado de origem do plano, que é o zero. A direita dele aqui na linha horizontal, nessa linha aqui que é chamada de eixo das abscissas, ficam os números positivos, à esquerda os números negativos. E acima aqui nessa linha, que é chamada de eixo das ordenadas, ficam os números positivos e abaixo os números negativos. Então, ó, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. No plano cartesiano, para marcar um ponto nele, eu tenho que ter um par ordenado. O que é um par ordenado? É um par porque são dois números, e ordenado porque a ordem deles interfere. Então, por exemplo, aqui, ó, o ponto A ele é o ponto 0, 5. 0, 5 não é a mesma coisa que 5, 0. São lugares diferentes ali no plano. A gente vai ver depois como é que se marca. Aqui, ó, ele também é dividido em quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vamos ver como é que a gente faz para marcar pontos no plano cartesiano. Olha só. Por exemplo, o ponto 0, 5. O primeiro número ele sempre representa o eixo horizontal, o eixo das abscissas. Então, ó, 0 está aqui. 5 no eixo vertical está lá em cima. Então, esse vai ser o ponto A. 0 significa que eu não vou andar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou ficar parado aqui. E 5 eu vou subir 5 unidades. Então, vai parar aqui. Esse é o ponto A. O ponto B, 2, 4. 2, aqui ó, o primeiro número é 2. Então, vou andar 2 unidades para a direita e vou subir 4 unidades. Então, esse é o ponto B. O ponto C, menos 3 e 2. Menos 3 no primeiro significa que eu vou andar 3 unidades para a esquerda e vou subir 2 unidades. Então, vai cair aqui o ponto C. O ponto D, 3, 0. 3, 0 significa que eu vou andar 3 unidades para a direita e não vou subir nem descer. Vou ficar aqui mesmo. Então, esse é o ponto D. E o ponto E, menos 2 e menos 2. Vou andar 2 unidades para cá e vou descer 2 unidades também. Então, vai cair aqui o ponto E. Por último, o ponto F, 4 e menos 2. 4 para a direita, 2 para baixo. Esse é o ponto F. Então, ó, reparem aqui o seguinte. Em cada quadrante tem os sinais diferentes. Por exemplo, aqui ó, no primeiro quadrante, tanto o eixo das abscissas como o eixo das ordenadas, os dois números são positivos. Já no segundo quadrante, não. Ó, o eixo das abscissas aqui é negativo e das ordenadas é positivo. No terceiro quadrante, os dois são negativos aqui, ó. Tanto abscissas quanto as ordenadas. E no quarto quadrante, abscissa positivo, ordenada negativo. Beleza? Então esse é o plano cartesiano. Agora, equação do primeiro grau com duas incógnitas. O que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Agora tem duas letras que eu não sei o valor delas. Elas podem assumir diferentes valores. Por exemplo, aqui ó, x mais y igual a 6, 5x menos 4y igual a 21, 2x mais y igual a 4. Então tem duas letras que eu não sei os valores dela. As soluções dessas equações elas vão sempre ser indicadas por par ordenado. Por exemplo, aqui, ó, o par ordenado 3, 2 é a solução da equação x mais y igual a 6? Geralmente a gente representa primeiro o x, depois o y, tá, gente? É sempre o primeiro vem as abscissas, que é o x, depois as ordenadas, que é o y. Então eu vou trocar o x por 3 e o y por 2. Então vai ficar 3 mais 2, 5. 5 é igual a 6? Não, tinha que dar 6. A equação é essa, x mais y é igual a 6. Só que deu 5. Então, já que isso aqui deu falso, significa que esse par ordenado aqui não é a solução dessa equação aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, o par ordenado 5, 1 é a solução da equação x mais y igual a 6? Então, ó, a equação é essa, x mais y igual a 6. Vamos substituir o x por 5 e o y por 1. 5 mais 1, 6, igual a 6. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, é a solução? Sim. Esse é a solução. Aqui agora, outra forma de fazer. Ó. O par ordenado 4, 2 é a solução da equação x mais y igual a 6? X mais y igual a 6. Vamos supor que eu não sei o valor do x ainda. X mais. Vou trocar o y por 2.
passando 2 para lá, o 2 vai passar diminuindo. Então vai ficar x igual a 6 menos 2, que dá quanto? 4. Então realmente o x deu 4. Então esse par ordenado é a solução da equação sim. Então posso fazer dessa forma. Substituo um deles, vejo se o outro vai dar exatamente o valor que está ali. Deu 4. O par ordenado 3, 3 é a solução da equação? Então, vamos fazer das duas formas. Se eu substituir o x por 3 e o y por 3, vai ficar 3 mais 3 igual a 6. Realmente, 6 igual a 6. Então, bateu certinho. Ou se eu substituir, por exemplo, o y por 3, x mais 3 igual a 6. Passo o 3 para lá diminuindo, x igual a 6 menos 3, que dá quanto? 3. Realmente o x também deu 3. Então, das duas formas, deu correto. Então, significa que esse par ordenado aqui é a solução dessa equação. Beleza? Então, as soluções nas equações do primeiro grau com duas incógnitas, elas serão representadas por pares ordenados. O primeiro número aqui representa o x, o segundo representa o y. Tranquilo, galera? Então, espero que tenha ficado claro. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula aí.